Esse é o terceiro e último vídeo mostrando como construir um controle de temperatura por micro-ondas. Nesta parte, iremos construir um transmissor e receptor sem fio. Até o vídeo passado, já tínhamos um circuito que observava constantemente a temperatura de um sistema e acionava via Raspberry um aquecedor para manter a temperatura sempre dentro de uma faixa aceitável, a temperatura ambiente mais 20 graus Celsius. Agora, o que queremos é que o acionamento do aquecedor aconteça sem fio, para que o medidor não esteja fisicamente preso ao aquecedor. Para isso, foram utilizados dois circuitos impressos já prontos, um como receptor, o módulo RX433, e outro como transmissor, o módulo 3X433. O módulo TX é responsável pela transmissão do nosso sinal. Esse módulo possui, ligado a ele, um componente chamado encoder HT12E. Na imagem, é possível ver que o encoder possui 8 entradas, de A0 para A7. Essas entradas, conectadas em chaves, definem o endereçamento que nós vamos colocar no nosso sinal. Assim, como veremos adiante, o módulo receptor, que possui o decoder, só receberá as informações se ele possuir o mesmo endereço colocado no encoder. O que chamamos de endereço é o conjunto de estados que definimos as nossas chaves. Além disso, é possível observar que o encoder possui 4 entradas chamadas AD11, AD10, AD9 e AD8. Essas são as entradas nas quais colocaremos a informação que desejamos transmitir. A informação, porém, só será transmitida no momento em que colocamos nível baixo na porta TE do encoder. Não é necessário que o TE fique em nível baixo durante muito tempo, pois, assim que o decoder receber alguma informação, ela ficará armazenada, já que este módulo sempre armazena o último estado. Além disso, não é interessante manter o módulo transmitindo o mesmo sinal a todo momento, porque isso pode causar interferência em outros sistemas. Conforme pode ser visto, o nosso encoder codifica a nossa informação e essa será transmitida através da porta D-Out. O sinal que sai do D-Out do encoder será enviado pelo transmissor de radiofrequência, o qual será recebido no próximo módulo que iremos explicar. O módulo RX433 é responsável por receber o sinal. Neste caso, o módulo possui ligado a ele o componente decoder HT12D. Da mesma maneira que o encoder, o decoder também possui as outras entradas responsáveis pelo endereçamento, A0 a A7. Como já explicado anteriormente, tanto as chaves do encoder como a do decoder devem estar posicionadas igualmente, de modo que o sinal transmitido pelo TX seja recebido pelo seu correto RX. Paralelamente ao caso do encoder, o decoder também possui as 4 portas AD11, AD10, AD9 e AD8. Nesse caso, o decoder receberá a informação através de seu receptor de radiofrequência. O sinal recebido entra no componente através da porta DIN. Em seguida, este sinal é traduzido, isso é, decodificado para os bits, e esses são colocados nas portas AD11, AD10, AD9 e AD8. Assim, o sinal é transmitido. É possível observar também que cada porta AD do decoder está conectada a um LED D3, D4, D5 e D6. Como estes LEDs estão ligados no nível alto, eles somente irão acender para as saídas AD que estiverem em nível baixo. Assim, os LEDs acenderão para a saída 0 e ficarão apagados para nível 1. Finalmente, nota-se a presença de outro LED em nosso circuito, o LED D7. Este LED somente acende quando a transmissão for válida. Internamente, a saída VT é a saída de um inversor CMOS, o qual tem como entrada o sinal DIN. Assim, quando a saída VT tiver nível lógico alto, significa que a transmissão foi bem sucedida, o que, segundo o nosso circuito, liga o transistor TBJ e faz com que o LED pisque, conforme ele for recebendo os sinais do modo transmissor. Depois de entendido todo o funcionamento completo do nosso circuito, é possível estabelecer a comunicação entre os dois módulos à distância. Sabendo como os módulos de transmissão e recepção funcionam, podemos integrá-los ao nosso circuito. O circuito da placa de desenvolvimento não sofreu muitas modificações. Foi preciso apenas desconectar o transistor TBJ dos pinos do Raspberry. Em seguida,
precisamos energizar os módulos, ligando-os na fonte de 5 volts e no ground. Em seguida, precisamos conectar o bit que será enviado pelo Raspberry Pi, avisando se o aquecedor deve ou não ser ligado de acordo com o processamento do sinal num transmissor, para que ele o envie para o receptor. O receptor, por sua vez, deve fornecer o bit recebido para o circuito do relé, para acionar o aquecedor. O código executado é muito parecido com o construído no vídeo anterior. Foram necessárias apenas 3 modificações. A primeira mudança foi a configuração dos pinos. Apenas 2 pinos foram utilizados anteriormente. O pino GPIO 0 como entrada, que recebe o PWM gerado, e o pino GPIO 2 como saída, para controlar o circuito do relé. Nesse novo circuito, precisaremos para controlar apenas um bit de 3 pinos. O GPIO 0 permanecerá o mesmo. O GPIO 1 será usado como pino de transmissão e o GPIO 3 será o pino TE. A próxima mudança é apenas modificar, dentro do laço, o pino GPIO 2 pelo pino GPIO 1 e, por fim, colocar o pino TE em nível baixo para enviar o bit e depois voltá-lo para nível alto. Neste breve vídeo, podemos observar a integração de todas as 3 etapas construídas. O funcionamento continua o mesmo mostrado no vídeo anterior, e a temperatura superior à temperatura ambiente mais 20 graus, a lâmpada desliga. Caso contrário, ela permanece ligada. Como já vimos, os módulos utilizados permitem o envio e a recepção de até 4 bits por transmissão. Para isso, é preciso uma breve modificação no código. Precisamos configurar 4 pinos para a transmissão, ao invés de apenas um, e precisamos criar um padrão de bits para a lâmpada ligada e outro padrão para a lâmpada desligada. Aqui, definimos que, quando a temperatura estiver abaixo da temperatura ambiente mais 20 graus, os bits enviados serão 1100. Caso contrário, será enviado 0011. Aqui, podemos observar os bits recebidos sendo representados nos LEDs da placa de recepção. É importante lembrar que, quando o bit for igual a 1, o LED estará desligado, e quando o bit for igual a 0, o LED estará ligado. Em seguida, para confirmar o funcionamento do controle sem fio do circuito, testamos o circuito montado como transmissor, estando o receptor em outra bancada, feita por outro grupo. Aqui, podemos observar quando o ferro de solda aquece o termistor, a lâmpada localizada em outra bancada apaga, quando a temperatura sobe acima de 20 graus da temperatura ambiente, e quando esfria novamente, a temperatura volta a acender. Por fim, o circuito foi utilizado apenas como receptor, estando o transmissor em outra bancada. Na primeira bancada do vídeo está localizado o transmissor, construído por outro grupo. Aproximando o ferro de solda do termistor, podemos observar o nosso receptor recebendo o sinal e apagando a luz no momento certo. Com esse vídeo, concluímos nosso controle de temperatura por radiofrequência. Novamente, os 2 códigos utilizados nesse vídeo encontram-se no GitHub, e o link está na descrição do vídeo.